Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Física Moderna. E na aula de hoje vamos dar prosseguimento a mais um exemplo de aplicação da equação de Schrödinger, seguindo mais ou menos a ideia que a gente vem tendo, analisando aqueles exemplos mais simples, né, que usam potenciais constantes, que tem solução mais rápida e mais imediata, mas que, apesar de simples, eles trazem uma interpretação interessante e servem para introduzir a ideia de como se aplica a equação de Schrödinger, quais são os resultados obtidos e como se interpreta esse resultado, tá certo? Então, na aula de hoje, vamos lá. Hoje vamos falar sobre o chamado problema da barreira de potencial. O que é o problema da barreira de potencial? Então, consideramos uma partícula não relativística de energia E submetida a uma energia potencial que tem esse formato. Então, vamos lá. Para x menor do que zero, então nessa região que eu chamei de região 1, meu potencial vale zero. Entre 0 e A, meu potencial é constante, vale U, está aqui. E de A para frente, até mais infinito, esse potencial vai a zero. Então vejam que o potencial ele faz uma barreira. Está vendo aqui? Diferente do potencial degrau, que o potencial degrau só tinha duas regiões, né, que a partir de x maior do que zero, isso aqui ia constante até infinito. No potencial degrau, nesse potencial aqui, que é a barreira, eu já tenho três regiões bem distintas, né? A região 1, que é essa região de potencial zero, x menor do que zero. A região 2, que tem potencial constante V0, que fica entre 0 e A. A seria a largura da barreira de potencial. E a região 3, que é para x maior do que A, que tem potencial zero também. Então esse é o nosso problema. Como eu falei para vocês, nós podemos ter a partícula com energia menor do que a altura da barreira. Então seria a energia mecânica que tem essa linha, representaria a energia do sistema. Ou eu posso ter uma energia maior do que a barreira. A gente vai ver que esse problema com energia maior do que a barreira não é um problema muito interessante, porque ele traz um resultado um pouco trivial. Então nós vamos aqui nos concentrar na interpretação do problema com energia menor do que a barreira, menor do que V0. Muito bem, como resolver esse problema? É uma questão também já bem trabalhada aqui nas aulas. Como nós temos três regiões diferentes, então nós vamos resolver a equação de Schrödinger para essas três regiões diferentes. Notem que a região 1 e a região 3, eu tenho um potencial zero. Então, para essas duas regiões, a solução ela é a mesma e é igual à solução do problema de uma partícula livre, que é uma solução que a gente já conhece muito bem, é uma solução do tipo ondulatória. Então tá aí, para a região 1, a minha solução da parte espacial da equação de Schrödinger, ela é uma combinação dessas duas exponenciais complexas aqui. Eu falei na aula anterior que essa exponencial, né, negativa, ela representa a onda que volta, né, a onda regressiva, e essa primeira exponencial ela representa a onda progressiva. Nós mantemos os dois termos dessa solução, quer dizer, nós vamos manter a onda progressiva e a onda regressiva, porque na região 1 eu posso ter a onda indo ou a onda voltando, porque tem uma barreira aqui, ó. Tem essa barreira de potencial que faz com que haja reflexão da solução da onda, né, da solução da equação de Schrödinger. Então não podemos desprezar esse termo aqui da onda regressiva, tá? Já na região 3, aí é diferente. A região 3 não tem uma outra barreira aqui para fazer com que a onda volte. Então nós vamos considerar na região 3
apenas ondas progressivas, que são as ondas que têm esse termo positivo aqui na parte imaginária positiva. Então, na região 3, nós vamos zerar a segunda parte aqui da solução, porque não existe onda voltando na região 3, certo? Então, essas são as duas soluções para a região 1 e para a região 3, nós já comentamos sobre elas. São soluções ondulatórias, repito. Por que são ondulatórias? Porque exponencial complexa você tira da igualdade de Euler. Uma exponencial complexa é igual a um cosseno mais ou menos I vezes o seno. Então é a combinação de funções senos e cossenos, e vocês sabem que as funções senos e cossenos, elas são soluções de uma equação de onda, elas representam a onda, tá? Muito bem. E a região 2 é uma região que tem uma potencial constante, e nós também já resolvemos um problema de equação de Schrödinger com um potencial constante diferente de zero. Isso foi resolvido na aula anterior. Voltem lá que vocês vão ver como é que resolve. E nesse caso aqui, nossa solução tem esse formato. Vejam que a minha exponencial não é mais complexa, não existe mais um número imaginário. Isso significa dizer que não existe mais seno e cosseno, que de fato a minha função de onda ela é uma exponencial que decai, cresce ou diminui. É uma exponencial normal, não existe solução ondulatória na região 2. Se a gente lembrar da aula anterior, que foi a aula de degrau, potencial degrau, vimos que esse termo aqui, ó, o primeiro termo, a gente tinha que botar C igual a zero, porque senão esse termo ele vai a infinito, né? Se x for muito grande, esse termo vai para infinito, e aí você vai ter uma solução que não converge. Aqui nesse problema do potencial, da barreira de potencial, isso não pode ser feito porque a região 2 é limitada, ela vai de 0 até A. Então, de 0 até A, não corre o risco disso aqui estourar, disso aqui ir para infinito. A não ser que você bote um A extremamente grande, né? Mas não vamos levar isso em consideração, senão vai virar um problema. Vai deixar de ser uma barreira de potencial, vai virar um potencial degrau, se esse A for muito grande. Tá certo? Então, aqui, um diferencial desse problema da barreira de potencial é que a solução da equação da parte 2, da região 2, ela leva os dois termos da solução, né? Tanto a exponencial positiva como a exponencial negativa, porque aqui não existe a questão da divergência, porque nosso x dentro da região 2 ele é limitado entre 0 e A, não tem risco disso ir para infinito. Não podemos esquecer aqui que eu tenho 3 soluções, mas que para essas 3 soluções fazerem parte de uma solução única e fisicamente possível, é preciso que elas obedeçam aquelas 3 condições. Elas precisam ser contínuas, tanto as funções como suas derivadas. Então precisa haver continuidade entre essas barreiras aqui em x igual a 0 e em x igual a A. Quer dizer, a função π1 em 0, ela tem que ser igual à função π2 aqui em 0. Então a conexão entre a função π1 e a função π2 aqui nessa linha, ela tem que ser igual. Então as funções têm que ser igual. E a mesma coisa acontece aqui em x igual a A. π2 em x igual a A tem que ser igual a π3 em x igual a A. E as derivadas também têm que ser iguais. Isso vai garantir a continuidade. Nós já vimos aqui pelo formato das soluções que não existe divergência. Quer dizer, se eu botar x indo para mais infinito ou para menos infinito, essas funções não estouram, não vão para o infinito. E elas são funções conhecidas e sabemos que elas são unívocas. Então, aquela terceira solução está resolvida. Então, com essa condição de continuidade, quer dizer, se eu igualar π1 e π2 em x igual a 0, por exemplo, eu consigo extrair essas constantes A, B, E, C e D. Dá um pouco de trabalho, mas é possível encontrar o valor dessas 5 constantes utilizando a condição de continuidade, tá? Então as funções têm que ser iguais, têm que ser contínuas nessas interfaces e suas derivadas também. Muito bem. Dessa solução, qual é a densidade de probabilidade que essa solução nos fornece
é o que a gente vai ver aqui agora. Eu não fiz o cálculo, é um cálculo comprido, né? Mas não é difícil, só é trabalhoso. Mas é possível calcular a densidade de probabilidades para essa solução. Então, na região 1, que era aquela região ondulatória, como eu tenho uma onda indo e uma onda voltando, essas ondas se interferem e a densidade de probabilidades que é resultado dessa interferência dá uma onda desse tipo aqui. Por isso que não é constante, porque eu tenho uma onda indo e uma onda voltando que tem amplitude diferente. Então, isso gera uma densidade de probabilidade que é oscilatória na região 1. Já a região 2, lembram que é uma solução exponencial, não é uma solução ondulatória. E exponencial, quando você faz o cálculo, ela vai dar uma densidade de probabilidade que decai à medida que eu me afasto da posição do limite aqui, do início da barreira. Então essa densidade de probabilidade vai diminuindo, diminuindo. E quando eu saio da barreira, eu saio da posição A, eu tenho uma solução ondulatória de uma onda só, não tem mais onda voltando. E a densidade de probabilidade dessa onda única, a gente sabe que é uma constante. Então está aqui, ó, isso aqui dá uma constante. Por causa da condição de continuidade, eu tenho que seguir essa constante exatamente onde termina aqui dentro da barreira. Então, repetindo, antes da barreira eu tenho uma solução, a minha densidade de probabilidade, ela é ondulatória por causa da onda que vai e vem, gera um padrão de interferência. Dentro da barreira, isso decai exponencialmente. E depois da barreira, isso segue, essa densidade de probabilidade segue de maneira constante. Bom, o que se pode tirar de informação disso? Lembre-se que nós estamos num regime de energia menor do que a barreira de potencial. Lá em mecânica clássica, a gente viu que se a energia do sistema for menor do que a energia potencial, que o problema ele exige, não tem como a partícula passar pela barreira, ela voltaria. Aqui a gente está vendo que dentro da barreira existe uma probabilidade de você encontrar a partícula quântica. Então, e vejam que essa probabilidade ela diminui à medida que eu me afasto desse limite da barreira, que é o limite inicial. Então, encontrar a partícula aqui logo na interface, na primeira interface, tem uma probabilidade maior do que encontrá-la no final. Mas existe probabilidade dessa partícula ser encontrada no final da barreira. E digo mais, existe probabilidade dela ser encontrada depois da barreira. Essa probabilidade é pequena, como vocês podem ver nesse gráfico, mas existe. Diferente de um problema clássico em que não existe essa probabilidade. Então, a partícula quântica, ela apresenta um resultado diferente do modelo clássico. Ou seja, é possível uma partícula atravessar uma barreira de potencial, mesmo não tendo energia suficiente para isso. Existe uma probabilidade pequena, e vejam que se essa barreira ela for maior, se eu aumentar o valor de A, esse decaimento ele cresce, vai ficando cada vez maior, e essa probabilidade da partícula atravessar a barreira vai ficando cada vez menor. Então, existe a probabilidade, só que a probabilidade é pequena. Diferente do modelo clássico em que não há probabilidade nenhuma. Essa probabilidade de atravessar a barreira de potencial, mesmo sem energia para isso, é chamado de efeito túnel ou tunelamento quântico. Vocês devem ter ouvido falar muito sobre tunelamento quântico. Existem várias aplicações do tunelamento quântico aí, em construção de microscópio de tunelamento. Então dê uma lida lá no livro do Halliday que tem muita coisa sobre isso. Então a grande sacada desse problema da barreira de potencial é mostrar que a partícula quântica ela tem probabilidade de atravessar uma barreira de potencial mesmo não tendo energia para isso. Claro que se ela tivesse energia maior do que a barreira, ela passava tranquilamente, né? Por isso que eu não fiz o cálculo da energia maior do que V0, porque era um resultado trivial. Você teria 3 soluções ondulatórias e não teria muito o que fazer. Tá certo? Então, bom, esse é um resultado interessante. Espero que vocês tenham compreendido, né, como que se chegou a essa teoria do tunelamento quântico. Tem muita coisa na internet, muita coisa no livro do Halliday para vocês lerem sobre isso, né, sobre a aplicação do tunelamento quântico. E é um fenômeno que só existe na mecânica quântica, não existe na mecânica clássica. Certo, gente? Então, é isso aí que eu queria falar. Até a próxima e fui!